Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta com você. Quero te agradecer por você estar aí comigo na telinha. Graças a você, o meu programa tem sido um sucesso e eu fico muito feliz quando eu tenho andado pelas ruas do Grande ABC e encontro as pessoas e tenho me parabenizado pelo programa. Muito obrigado por esta audiência. Na semana passada foi feriado, mas você esteve comigo. Assistimos uma reprise de um programa que foi um sucesso. Falamos sobre a justiça. Trouxemos aqui o desembargador Dr. Antônio Carlos Cedenho, desembargador da Justiça Federal. E hoje eu quero a sua participação. Mais um tema muito interessante. Ligue para o 2379-4733 ou acesse ecotv.tv.br. Esse programa de hoje é muito interessante. Sabe do que nós vamos falar? O tema é internet e o saber. Estamos no caminho certo? Isso hoje, nós não podemos ficar mais sem a internet. Vamos falar das redes sociais, uma coisa muito importante. Apesar da velocidade da informação, estamos muito distantes de um dos outros. E vamos discutir isso. Por isso que eu estou trazendo mais um especialista aqui. Ele é mestrando em Educação e Matemática. Esta noite nós vamos falar junto com ele, porque você vai perguntar para ele também. É o professor Nilson de Araújo. Eu quero a sua participação, porque essa é a finalidade do meu programa. E mais uma vez, obrigado por você estar aí comigo. Boa noite, professor Nilson. Olha, é uma satisfação imensa poder recebê-lo aqui no meu programa. Eu que agradeço, quero inicialmente agradecer o convite, né? Para a gente poder estar aqui nessa noite, contribuindo aí para você, também para o telespectador que está em casa aí, pessoal de todo o Grande ABC. E a gente vai estar tentando aqui nessa noite, juntos, compartilhar um pouco e como a gente sempre fala em internet, né? Está tentando construir um pouco mais esse conhecimento aí que está o tempo inteiro aí, batendo a porta, na telinha, no cabo de rede, hoje o Wi-Fi, e esclarecer para você e também levantar aqui algumas dúvidas e algumas discussões necessárias aí nesse momento que a gente está vivendo. Nilson, eu na minha chamada de início, eu falava dessa velocidade da informação, né? Essa coisa maluca, né? Que eu diria que, e bom até, que é a internet, né? Mas ao mesmo tempo que a internet, ela nos traz informação, ela nos traz informações de imediato, eu vejo assim. Nós vamos falar sobre isso, mas ela distancia também muito, né, as pessoas do relacionamento pessoal, né? É assim, Cristiano, não só na internet, mas como todas as ferramentas que a gente utiliza, o grande problema não é a gente entender apenas o que, né? É como nós nos relacionamos com ela. E também poder entender um pouco mais sobre a função da internet. Realmente ela pode ter esse caráter que você falou, de estar distanciando a pessoa. E quando que a gente percebe isso? No momento em que coisas que poderiam ser feitas ao vivo e em cores, a pessoa que você vê todo dia, ou mesmo aquela pessoa que você passa pela rua e às vezes não conversa com ela, e você toma coragem e quer fazer aquilo pela internet e acaba se limitando àquilo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a ferramenta tecnológica começa a tomar espaço nas relações humanas. Perfeito. Então isso tem que ser uma preocupação. Porém, por um outro lado, se nós formos imaginar que muitas limitações geográficas que nós tínhamos, hoje a internet está trazendo a possibilidade de pessoas que nunca interagiram, poder estar se conversando, poder estar se conhecendo, poder estar estabelecendo relações sociais, comerciais, profissionais. Então, existe esse outro viés. Então, é como eu disse no início, a ideia é como, né? Como você vai se relacionar com a ferramenta. Tá. Quando que começou a rede, a internet no Brasil? Você tem ideia? Quando que começou mesmo efetivamente a internet, né? Porque eu sou de uma geração, eu não sei se você é dessa geração, acho que você pegou, eu nasci numa época que não tinha... Não vamos falar a idade. Não vamos falar a idade, mas o meu telespectador já faz, né, uma avaliação, né? E é uma dificuldade. Eu nasci numa época que não tinha o telefone celular. Sim. Bem antes, né? Que depois veio, não tinha o fax.
E veio depois o computador, que é o chamado /3, aquele... Aqui eram os famosos XT, né? Isso. Com incríveis 2 MHz de processamento. Isso. Então, para mim, é aquela dificuldade. Hoje, não. Hoje, o meu filho, com 13 anos, ele é um as da internet, eu posso dizer assim, né? Porque ele nasceu já dentro da velocidade, do conhecimento tecnológico da informática, né? E então isso é muito difícil para nós, dentro dessa geração. E eu sei que quem está nos assistindo sabe dessa dificuldade. Mas o tema hoje do nosso programa é muito interessante, a internet e o saber. Estamos no caminho certo? Essa é a pergunta. Você é um professor. Hoje, como um professor consegue prender um aluno numa sala de aula? Porque o aluno chega e fala assim para ele, assim para o outro, cutuca e fala assim, deixa ele falar, depois você chega lá e joga tudo no Google, não é assim? Na realidade você tem aí quase uma dissertação, algumas dissertações de mestrado dentro dessa pergunta que você fez, né? Então, assim, pensando lá no início, quando você perguntou sobre essa questão da evolução da internet, né? A internet, ela começa com os militares americanos. Aí, na época não era nem internet o nome, era ARPANET. E qual que era a ideia inicialmente? Interligar e poder fazer esse trânsito da informação entre as instituições militares americanas. E aí isso foi tomando a proporção que nós conhecemos hoje, né? Que aí hoje a gente está falando de nuvem, de cloud computing, né? A ideia é que no futuro próximo aí não exista nem a questão mais do cabo. Hoje a gente já fala, a gente falou do computador lá do início, de 2 MHz. Hoje nós já podemos processar à distância, você não precisa mais ter o processador na sua casa. Se a internet for com uma velocidade razoável, né, o ideal, você já pode pensar em estar processando à distância. Então, se evoluiu muito de lá para cá. Essa é uma situação. Uhum. Agora, pensando no quadro educacional. São dois momentos, né? O ensino à distância e o outro educacional. Pensando no quadro educacional. Qual que é o reflexo da tecnologia? E aí a gente precisa separar um pouco essa questão da tecnologia, porque criou-se muito uma cultura que tecnologia é só o computador. O computador ele tem uma posição privilegiada no universo das tecnologias. Porém, se a gente for pegar a definição da tecnologia, ou uma das, entende-se por tecnologia qualquer tipo de ferramenta criada em cima de um conhecimento humano. Então, a própria escrita não deixa de ser uma tecnologia. Então, porém, nós temos as tecnologias digitais e hoje nós vivemos o momento das novas tecnologias. Uhum. Então, nisso aí vai entrar telefonia móvel, Wi-Fi, que eu já falei, o próprio computador, as mídias digitais, as unidades de armazenamento portáteis, né, que são os pendrives, e aí vem todos os pads da vida, os pods, e assim por diante. Qual que é o reflexo disso na sala de aula? É só você olhar que ferramentas que são usadas hoje, ainda, que ferramentas eram usadas na escola há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás nós tínhamos giz e lousa. E o professor tinha que se virar com isso. Hoje, uma grande ferramenta, talvez a maior ferramenta, ainda seja o giz e a lousa, e o professor continua tendo que se virar com isso. Aí, o que a gente para pensar? Mas como adequar, então, a tecnologia, a internet na escola? A gente tem que pensar que hoje a gente tem um aluno conversando em 3D. Né? Ele vai para um cinema, ele coloca o óculos e ele quer assistir um filme em 3D, em 3 dimensões. E aí a gente ainda tem uma lousa monocromática. Então, teria que ser repensado. Já está sendo repensado, muitas práticas já mudaram, porém tem que aproximar um pouco mais essa sala de aula da realidade do aluno, com alguns cuidados. Por quê? A mesma tecnologia que a gente usa para incluir, nós podemos usar também para excluir. Então, são N casos que a gente vê por aí, em que são discutidas coisas com o aluno dentro de sala de aula, que não é a realidade dele. Então, a gente tem que ter tomar cuidado com todos os pontos. E bem devagar, a mudança tem que ser processual, mas ela não pode esperar mais. Não dá para esperar mais. No mundo que a gente vive hoje, não tem como mais esperar. Perfeito.
Você está assistindo aqui o meu programa pela Eco TV 23794733. Eu quero a sua participação. Estamos falando de uma coisa muito importante, que é uma realidade. Nós não vivemos sem internet. Eu quero que você ligue para cá, faça pergunta para o professor Nilson, porque ele é um especialista, é um expert no assunto. E a sua participação para mim é muito importante. Eu quero cumprimentar o meu amigo, apresentador também aqui da Eco TV, que o programa dele é o Circuito de Sucesso, é o Robson Dias. Um grande abraço para você. Vamos estar juntos qualquer dia. Professor Nilson, dentro desse contexto, existem dois momentos, né? E é aquilo que você falou. A minha preocupação hoje é a formação. A formação desse futuro homem para o amanhã. Quando eu iniciei e fiz uma provocação contigo, eu falava que eu era de uma geração que eu tinha que ir numa biblioteca. Eu tinha que copiar tudo na mão. Eu escrevia uma carta, não é? Eu errava e procurava o dicionário, o Aurélio Buarque de Holanda, ou outro dicionário, mas na época muito conhecidíssimo e competentíssimo, e eu adquiria saber. Eu estava me formando. Né? E hoje, a internet, eu vejo que ela tem um segundo momento. São dois momentos na educação. É o ensino à distância, que você hoje pode fazer um bate-papo. Isso é muito interessante. Vamos conversar com uma pessoa do extremo do nosso país. Vamos fazer um bate-papo, vamos nos informar, vamos adquirir. Só que, e esse jovem? A criança e o adolescente? Como fica essa formação? É difícil, não é? Como você disse no início, né? Nós presenciamos um mundo sem computadores, sem internet, um mundo que caminhava. O problema é que hoje, se a gente for imaginar a subtração de todos esses recursos tecnológicos, o mundo não caminha. A gente tem aí, por exemplo, algum tempo atrás, quando a rede caiu totalmente, o caos que se instaurou. Agora, a grande pergunta é, nós vivíamos naquele tempo e nós somos, o que eu já brinquei com você anteriormente, o elo perdido. As pessoas da minha geração, talvez da geração do Cristiano, e aí eu brinco às vezes nas formações que eu faço com professores, eu falo que quando nós morrermos, morre o mundo sem computador. Porque essa geração que está vindo depois da gente, quando deu-se por si, o computador já estava lá e eles não contemplam o mundo sem computador, sem telefonia celular e assim por diante. Agora a pergunta é, que é em cima do que você me falou, quem é esse cara? Ele é melhor? Ele é pior? Não, ele é diferente. O mundo dele é diferente. A relação dele com o tempo é diferente. É totalmente diferente. Nós tirávamos uma foto naquela câmera, lembra, de filme, né? E aí você tirava algumas fotos e aí tinha que esperar alguns dias para poder revelar. Isso quando você não tirava todas as fotos e aí tinha que esperar um segundo momento que valesse a pena ser registrado para poder tirar o restante das fotos, porque você comprou um filme de 36 poses. Prazer e alegria. Exatamente. Então você tinha todo aquele prazer em esperar e, querendo ou não, você tinha que esperar. Então, de uma certa forma, esse processo educava um pouco a sua paciência. Hoje não. Hoje ele bate a foto e aí ele quer ver na hora. Ele bate a foto e ele quer ver na hora. Uma outra situação, ainda tomando a câmera lá como exemplo. Nós tirávamos uma foto, cortava a cabeça, revelou a foto, estava sem cabeça. Tinha que aceitar que a foto estava sem cabeça e não tinha conserto para essa situação. Hoje não. Bateu a foto, está ruim, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo. E assim por diante. Então a gente tem que começar a pensar que impactos todas essas tecnologias causam na personalidade desse cara que está crescendo, imerso nisso. É a geração do instantâneo. É instantâneo, tudo é instantâneo. E a gente começa a ficar assim. Observe que a gente senta diante de um computador e clica num ícone lá na internet, a gente não pode esperar mais. Tudo tem que ser feito numa fração de segundos. Agora, eu não estou dizendo que a gente tenha que ficar alheio a essa tecnologia. É fato, não tem como. A gente vai ter que usar, vai ter que fazer uso e eles fazem uso disso. Agora, o problema é, nós temos que começar a entender um pouco mais e pensar que tipo de impactos causa neles. Quem serão eles adultos? Quem é esse cara que a gente ainda não viu, que nasceu imerso na tecnologia?